Se você acredita em tudo que falam sobre a Bíblia na internet, tô falando desses vídeos, reels que ficam passando, shorts que ficam passando, você precisa tomar cuidado, tá? Não seja inocente. Eu vou trazer para vocês 5 mentiras que dizem na internet sobre a Bíblia, algumas conhecidas e outras estão voltando aqui. Então você tem que ver até o final do vídeo para entender melhor o que está acontecendo. Seja bem-vindo ao Sobre Bíblia, esse é o seu canal de Bíblia de Estudo aqui no YouTube. Tem um monte de vídeos sobre a Bíblia Sagrada. Eu creio na Palavra de Deus, eu estudo a Palavra de Deus. Depois você pode conhecer melhor o nosso canal. A primeira mentira que vão dizer sobre a Bíblia, que está voltando agora com tudo, já é uma mentira conhecida, é que a Bíblia ela não é a Palavra de Deus, mas que ela contém a Palavra de Deus. Bom, muita gente conhece essa mentira, mas a gente tem que tratar dela, porque ela está voltando com tudo, tá? Esse argumento é muito comum no meio liberal. O que são os liberais? Os liberais são os críticos do cristianismo, tá? Eles analisam o cristianismo pela cosmovisão crítica, e aí eles acabam falando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém textos sagrados, mas que no todo ela é um texto humano, ela é uma palavra de homens, né? E aí ela fala sobre Deus, sobre a vontade dele, mas que ela não é de fato a palavra de Deus. Se você ouviu alguém falando sobre isso, ele está mentindo. A teologia bíblica sempre acreditou que a Bíblia é a palavra de Deus. Só começaram a mudar isso a partir do século XIX. Curioso, né? De repente descobriram que a Bíblia contém a palavra e que não que ela é. Na verdade, os liberais eles querem reduzir o impacto da Bíblia Sagrada. Eles precisam reduzir o impacto porque geralmente eles não querem seguir aquilo que a Bíblia manda. Então, por isso, eles precisam tirar um pouco do poder dela. Ela deixa de ser a palavra de Deus e vai conter a palavra de Deus. E quem determina que parte é a palavra de Deus e que parte não é, são eles. Então, aí fica fácil de você destruir as bases da fé cristã, né? Então essa mentira ela é muito comum e você provavelmente até ouviu falar sobre ela, né? A segunda mentira que está voltando, né, com tudo agora é que alguns livros foram removidos da Bíblia. Esse é um argumento também feito por liberais, mas às vezes esses liberais são, além de críticos, né, eles são místicos também. Os liberais que pertencem a religiões que acreditam no misticismo que está presente nos livros que não estão na Bíblia, né? Então essa mentira ela é criada para que a gente acabe aceitando os textos que não estão na Bíblia como autoridade do jeito que os que estão na Bíblia são reconhecidos. Então, livros como o Evangelho, o livro de Enoque, os livros de Enoque, né? O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, esses livros são lidos por místicos, pessoas que acreditam nesse tipo de sobrenatural e querem fazer com que a Bíblia fale a mesma linguagem, já que a Bíblia não fala a mesma coisa. Na realidade, esses livros que não estão na Bíblia, eles não foram removidos da Bíblia. Na verdade, eles nunca estiveram na Bíblia, eles foram criados depois, né? Eles surgem lá no século II, os textos, né? E aí eles são analisados até o século IV e muitos deles são descartados mesmo. E o cânon das escrituras, os livros da Bíblia já são ali organizados a partir do século IV e eles vão ressurgir depois também, né? Eles ficam ali séculos distantes do cristianismo e retornam também com essa mentira de que esses livros são inspirados também, são livros sagrados, né? Você vai ver muito vídeo do YouTube falando sobre Judas, né? Tentando trazer uma outra análise de Judas, usando os livros que foram escritos depois de Judas. E quem é que escreve esses livros, né? Quem escreve esses livros são os místicos também, né? Existe um texto de Moisés, por exemplo, que é reconhecido como livro sagrado e foi escrito, ele é reconhecido lá na seita dos Mormons, né? Só que quem escreveu aquele livro foi o Mormon mesmo. Ele escreveu e ele mesmo deu autoridade para o livro. E é por isso que eles não estão na Bíblia, porque eles são posteriores à Bíblia. A doutrina deles não reflete o que está na Bíblia, tá? E eles são negados, eles nunca vão entrar na Bíblia Sagrada. Mas eles vão dizer para vocês que foi uma injustiça, que esses livros deveriam estar ali.
e não estão, porque o cristianismo manipulou a Bíblia Sagrada. Outra mentira, né? O cristianismo não manipulou a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada sempre foi como você conhece ela hoje. Agora estamos recebendo mais ataques, mas ela sempre foi esse padrão mesmo. A nossa Bíblia Sagrada nunca mudou tanto a ponto de receber livro de Enoque, Maria Madalena, nunca fomos tão longe assim, graças a Deus, né? Por falar nisso, a gente está estudando teologia aqui na área de membros do canal. Já saiu 2 vídeos sobre teologia aqui, tá bem interessante. Para ser membro do canal, você só precisa pagar R$5 por mês. R$5 é por mês, tá? E aí, além de todo o conteúdo que tem na área de membros, você vai participar desse curso de teologia e vai poder conversar com a nossa turma no WhatsApp. Olha que massa, hein? Então clique em Seja Membro que você vai entender melhor como funciona. Uma outra mentira que agora é mais pesada, e geralmente quem vai contar tenta se passar por acadêmico mesmo, o cara formado, aquele cara, que você sabe, né? Eu vou falar com as minhas palavras, o Zé Ruela que acha que é alguém. Eles vão tentar falar que Moisés, que Jesus falou, sabe, que é amplamente citado no Antigo Testamento, Moisés, o escritor do Pentateuco, né? Eles vão falar que Moisés, na realidade, não existiu. Que Moisés é uma criação da igreja, né, no passado, a igreja do Antigo Testamento, né? E que além de Moisés não ter existido, ele também não é autor do Pentateuco, né? Então, veja bem, a que ponto eles vão para acabar com a Bíblia Sagrada, né? Nós temos 2 mentiras aqui. Primeiro, que Moisés não existiu, e segundo, que ele não é autor do Pentateuco. Então, quem é que é autor do Pentateuco? O Pentateuco, segundo a visão desses críticos, ele é uma construção que levou séculos para ser concluída, que passa pela igreja em vários períodos, e ele é uma história. É basicamente uma história, né? Então eles vão negar aí a existência de Moisés, falar que ele é uma criação, é um personagem dessa história, e a igreja do Antigo Testamento moldou Moisés, a história da criação, a história do próprio Pentateuco, né? Para que a igreja obedecesse ao que eles queriam que ela obedecesse. Então, segundo esses críticos, que é curioso que geralmente esses críticos inventam essas mentiras porque eles não querem obedecer à vontade de Deus. Segundo esses críticos, a igreja precisou fazer isso para que as pessoas obedecessem aquilo que eles querem, entende? Então eles estão sempre inventando uma história para se libertar da palavra de Deus. Mas o legal é que eles não vão conseguir se libertar. Não importa a história que você cria, você nunca vai ser liberto da vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que movimenta todas as coisas. Então, uma hora ou outra, você vai cair na vontade dele. Seja na eternidade com ele no céu, ou no inferno, né? Mesmo que você sustente a vida inteira que a Bíblia é falsa, uma hora você vai cair na verdade de Deus e ser condenado por isso se você não se arrepender. Essa também é uma mentira do movimento liberal, tá lá do século XIX. Eles fizeram isso para que a gente deixasse de acreditar no Antigo Testamento e na lei de Deus, uma coisa que é amplamente defendida no Novo Testamento, né? Mas mesmo assim, eles insistem, olha, eles estão voltando com tudo, hein? Que mentira que é essa? Vou repetir. Que Moisés nunca existiu e que o Pentateuco não foi escrito por ele, já que ele não existiu, né? E não é difícil entender o motivo do cancelamento desses dois, né, do Pentateuco e de Moisés. Primeiro, esses caras, geralmente, eles querem desvalorizar a lei de Deus. Eles não querem obedecer o que Deus manda. Então, para isso, eles vão inventar essa mentira, né? Eles querem criar outras regras sobre a cultura, sobre a sexualidade, sobre a religião. Eles querem modificar essas coisas. Então, esses caras, eles são ímpios, pagões, e se infiltram na igreja a fim de desmoralizar ela e abrir ela, né, para que ela abandone a lei de Deus, para que ela abandone a cultura cristã, né, judaico-cristã, nossa cultura, né, para que a religiosidade da igreja seja igual à do mundo, por exemplo, e a sexualidade também. Então é para isso que eles fazem com que Moisés deixa de existir, né? Não é difícil entender, esses caras aí são totalmente depravados. Uma outra mentira que é muito comum
E eu vejo muito aqui no meu canal e no canal Teologia EATRI. Aliás, eu vou convidar você a se inscrever tanto nesse canal quanto no Teologia EATRI, tá? São os dois canais que eu tenho de teologia aqui no YouTube. A gente fala sobre teologia de forma ampla lá. Lá também tem uma área de membros que tem um monte de estudo pronto. E aqui também nossa área de membros está crescendo agora, né? Uma coisa que eles vão falar, os católicos romanos, eles vão mentir sobre o sola scriptura. Né? Geralmente são os católicos extremistas. O movimento católico oficial, e quando eu falo movimento oficial, não estou falando sobre o seu parente que é católico, eu estou falando sobre os líderes, tá? Os líderes a nível global da Igreja Católica, eles não suportam o sola escritura. Desde que a reforma aconteceu, eles odeiam essa ideia de só a escritura, né? Por quê? A católica acredita que a palavra de Deus nunca foi fechada e que ela continua a ser revelada até hoje. Então, os seus concílios, os seus santos, né, eles têm revelações que moldam a cosmovisão católica e geralmente essas revelações, e eles acreditam em novas visões, tá? Essas revelações, elas são contrárias à palavra de Deus. Então a gente tem aí a doutrina mais clássica, né, por exemplo, da ascensão de Maria, por exemplo, e não é apoiada no Antigo nem no Novo Testamento, mas é acreditada na Igreja Católica. A Bíblia condena a ideia de que a Maria seja elevada ao céu. A Bíblia ensina o contrário, ainda que ela seja uma pessoa importante para a teologia bíblica, a Bíblia não apoia em momento algum que ela tenha ido para o céu, como eles dizem, né? Maria morreu e ela está com Deus, né? Mas eles querem colocar ela no nível de uma deusa. Então, para que eles ensinem a ideia de Maria e de outras doutrinas, né, como o purgatório, por exemplo, eles precisam fazer com que os membros não acreditem que a Bíblia fala sola escritura. Porque se ela falar somente a escritura, aí as visões católicas caem por terra. Então eles vêm nos nossos vídeos aqui, no meu Teologia EATRI também, lá no outro canal, eles vêm criticando o sola escritura. E falar nisso, existe um estudo lá no Teologia EATRI sobre o sola escritura. O estudo fala aonde está o sola escritura dentro da Bíblia, né? Eu vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo para você assistir depois. Isso vai ser bom para você entender como a Bíblia fala sobre isso, né? O que a Bíblia fala sobre sola escritura, e você vai poder ajudar aqueles católicos que estão acreditando nessa mentira de que a Bíblia não fala sobre isso, né? Então depois assista o vídeo lá também. A última mentira que está voltando, pessoal, e essa é mais séria, porque ela envolve não apenas o Pentateuco, mas toda a Bíblia, é a ideia de que as histórias da Bíblia são simbólicas, né? Então, veja bem, nós temos aí um pensamento popular de que a Bíblia, ela é um livro sagrado, mas sem poder para o mundo, né? A Bíblia não tem nada para dizer para o mundo, entende? A palavra de Deus, ela busca essa autoridade, ela mesma impõe essa autoridade sobre tudo, né? Mas a opinião geral é que a Bíblia é só um livro, né? E que ela não tem nada para acrescentar. É um livro da religião cristã. Nós discordamos disso, é um livro de Deus, né? Um livro que fala para todo mundo. Mas eles vão falar que as histórias da Bíblia são só ilustrações, são parábolas, né? Todas as histórias são parábolas. Então, por exemplo, Jesus, ele não existiu de fato. Os liberais, por exemplo, vão falar de um Jesus histórico que é diferente do Jesus bíblico. Entende? Olha só, quando alguém falar sobre Jesus histórico para você, você já sabe, esse cara, ele já está apoiando o liberalismo ou ele já é liberal completamente, né? E escritores que falam sobre Jesus histórico geralmente já estão escorregando aí na batatinha e caindo sentado dentro do movimento liberal, tá? Outras histórias como a Arca de Noé, a história de Moisés, a história dos juízes, né? A história da Babilônia, as próprias histórias de Jesus, né? Eu vi um vídeo hoje, por exemplo, onde o Cauê Moura, né? Acho que Cauê Moura falou que o vídeo dele, eu não sei se era ele que falou, não lembro se era ele que falou.
A parte onde Jesus caminha sobre as águas, aquilo ali não aconteceu de fato. Aquilo ali é um evento que ilustra alguma coisa. Então veja bem, isso aí está acontecendo. Na verdade, o cristianismo ele está sendo atacado, pessoal, pelo mundo a fim de se tornar uma religião budista cristã. Entendeu? Ele é só uma religião, o cristianismo vai se tornar uma religião para o seu prazer, para você descansar. É isso que o mundo quer fazer do cristianismo. E essas mentiras que eu trouxe para você, elas são a base para fazer isso acontecer. Só que você agora sabe a verdade, não vai cair nesse monte de mentira que o movimento liberal tenta impor, né? Espero que você tenha entendido essas mentiras. Existem outras mentiras, mas essas são as mais atuais. Se você ficar passando em os vídeos do Rios, você vai ver alguém aparecendo ali contando para você. Agora eu quero saber, você conhece mais alguma mentira sobre a Bíblia que é contada pelo movimento liberal? Coloca nos comentários e aproveita também e assiste o vídeo a respeito do Sola Escritura, que vai te ajudar também, tá bom? O link tá no primeiro comentário. Bota seu comentário lá e assiste o restante. Fora isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, fique com Deus. Ó, tem vídeo passando aqui também. Se você não quer ver o outro, assiste um desses três aqui. E bom, aproveita aí do nosso canal e tchau, tchau.